Capítulo 2. Primeira seção, relacionamento intrapessoal. E o capítulo 2 é óculos escuros e visões distorcidas. Lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. John Maxwell. Depois de um ano inteiro de trabalho e estresse, elas finalmente chegaram, suas tão merecidas férias. Nada melhor do que aproveitar o calor e o sol forte para pegar uma prainha, relaxar, tomar água de coco, esticar a canga na areia e deitar e ficar bronzeado. Claro, não se esqueça do protetor solar, guarda-sol e um bom e estiloso óculos escuro. Mas antes de colocar os óculos escuros, olhe a paisagem, o tom azul do céu, o movimento tranquilo das ondas. Por um momento, contemple as pessoas à sua volta, do rapaz que vende picolé ao menino que faz castelos à beira da água. Agora sim, põe o óculos escuro e, por favor, observe tudo outra vez. Algo mudou? Com certeza, você diria que na paisagem nada mudou, porém na forma como você a vê, sim. Antes da lente escura estava tudo claro, agora por causa dela o mundo parece ter escurecido. Muitas vezes a nossa identidade funciona com os óculos escuros, por meio dos quais enxergamos tudo à nossa volta. A partir dela vemos a vida, nós mesmos e nossos relacionamentos. E como acontece na praia, a paisagem e as pessoas podem não ser tão escuras como a enxergamos por nossos óculos. Se não questionarmos nossa perspectiva, continuaremos a ver nas pessoas ao nosso redor problemas que ela na realidade não tem. É muito comum, por exemplo, o tímido enxergar o extrovertido como alguém espaçoso, folgado e desejoso de aparecer. Já o extrovertido pode perceber o tímido como alguém sem iniciativa, passivo e mal-humorado. Quem tem uma baixa autoestima muitas vezes vê as pessoas mais seguras como orgulhosas. E, na verdade, tudo isso pode simplesmente não passar do hábito de enxergar o mundo a partir do que somos. Se você refletir, verá que, em alguns casos, o extrovertido gostaria de ser mais calmo e comedido com as palavras como tímido. E o tímido gostaria de ser mais comunicativo e seguro como extrovertido. Muitas vezes o que mais nos irrita em determinada pessoa é justamente o que julgamos ser um dos nossos maiores defeitos. Sua visão dos outros podem estar intimamente ligada à forma como você se vê. Taxar o tímido de passivo e o extrovertido de orgulhoso pode ser um tremendo engano. Podemos estar julgando a partir de nós mesmos. Na verdade, quantas vezes nos enganamos ao julgar uma pessoa em um primeiro momento? Quantos de nós erramos, por exemplo, ao achar alguém metido por algumas de suas atitudes, quando de fato ele era uma pessoa simples de lidar? Aquilo que julgamos como orgulho era simplesmente o jeito de ser. Precisamos tirar nossos óculos e procurar ver e perceber melhor as pessoas. Afinal, iremos agir de acordo com o que vemos. Como mencionei, às vezes, sem conhecer uma pessoa direito, pensamos que ela é metida, orgulhosa, e só depois de vermos ela, na verdade, que era simples e fácil de lidar. Se você já fez isso, sabe que suas atitudes acompanharam sua perspectiva. Por um momento, você fechou seu coração para essa pessoa, criticou e mesmo para alguém, e ficou com o pé atrás em se aproximar para conversar. Quanta vergonha passou depois de conversar por mais tempo com ela e perceber que estava tão enganado. Repare que antes de descobrir que ela não era nada do que você achava que era, estava agindo simplesmente baseado na sua visão errônea sobre a mesma. Isso acontece porque a visão libera a ação. Você age exatamente à altura de como enxerga. A visão interpreta a realidade e formata o comportamento para lidar com a mesma. Quem vê a vida de forma pessimista, age de forma pessimista. O homem que enxerga a vitória lutará para alcançá-la. A mulher que vê Deus no controle descansará neste fato. Quem se vê de forma inferior vai agir de forma a se desvalorizar. Essa é a razão pela qual vemos pessoas passando pelas mesmas situações e reagindo de formas completamente diferentes. Na verdade, não reagimos ao extremo, mas no interno. Nosso comportamento nos relacionamentos reflete nossa visão interna, que em muitos momentos podem ser completamente equivocada. Seria algo muito maluco se quem estivesse de óculos escuros reclamasse do tom escuro do céu, da água e das pessoas.
Ora, era apenas necessário tirar os óculos para ver o tom exato daquilo que ele estava observando. Se você valoriza pessoas e relacionamentos, faça algo importante, tire seus óculos. Em outras palavras, mude antes de querer mudança nas pessoas. Mesmo que seja difícil, assuma que o principal problema pode ser você e não o outro. Quando alguém sai de 3 empregos dizendo que os chefes eram um problema, você percebe rapidamente quem era de fato a pessoa difícil. Como diz John Maxwell, lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. Pense em si mesmo e veja se você não está sendo muito crítico, preocupado, exagerado, falante, quieto ou exigente com as pessoas com quais você se relaciona. Antes de colocar a culpa em alguém, tenha uma boa autocrítica, ou você continuará a fazer esforços inúteis na melhora dos seus relacionamentos. Como afirmou Samuel Johnson, quem tem tão pouco conhecimento da natureza humana a ponto de procurar a felicidade na mudança de tudo à sua volta, mas não se dispõe a mudar também, desperdiçará a sua vida em esforços infrutíferos e multiplicará as aflições que procura remover. Nenhum ser humano tem poder de mudar o outro. Se mudar o outro não é possível, mude sua visão do outro. Assim, você mudará o seu comportamento com o mesmo, e isso poderá criar um ambiente necessário para que a pessoa seja transformada. Por outro lado, sua visão do outro como sendo o problema também gerará uma ação coerente com ela e, por isso, pode perpetuar o problema de machucar ainda mais a pessoa que você tanto quer mudar. A maioria de nós concordaria com a afirmação de que é necessário mudar a si mesmo antes de querer mudar nossos relacionamentos. No entanto, por que tantas pessoas continuam perpetuando o seu erro e mantendo seus relacionamentos num grau tão baixo? A resposta pode estar no que a psicologia chama de mecanismo de defesa. Se prepare, porque no próximo capítulo vamos ver o que nos impede de mudar e perceber como tirar os óculos para ver a nós mesmos e o outro com o tom certo.